Hoje eu quero tratar com vocês sobre qual a importância da profissão de fé, o que que significa ela, qual a utilidade que ela tem. E para isso eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês entenderem o que ela é e qual a importância dela para cada um de nós, né? E por que dentro da Igreja Luterana se exige que a pessoa estude para poder professar a sua fé, não pode chegar lá e dizer assim, olha, eu quero dizer que eu sou luterano e ponto, sem conhecer a doutrina ou algo do tipo. Antes de mais nada, eu acredito que seja importante a gente definir bem que profissão de fé, professar a fé, significa confessar-se publicamente. Confessar não no sentido dos meus pecados, mas no sentido de confessar aquela doutrina. Dizer, eu creio nisso ali. Eu creio nisso, então, por causa disso, eu estou vindo aqui diante da igreja ou da comunidade dizer, olha, assim como vocês creem, eu também creio nisso. Então, a, a ideia de professar a fé começa por aí. E aí vem os motivos do porquê que nós devemos estudar para professar essa fé. Em primeiro lugar, nós temos que entender que dentro da igreja luterana, nós valorizamos que a pessoa conheça o básico da sua fé para poder dizer assim, sim, eu creio nisso. E por que nós valorizamos isso? Pelo fato de que você não pode dizer assim, eu creio nisso sem conhecer isso. Você não pode confessar publicamente, você não pode expressar sua fé de forma pública se você não conhece. Então, partimos desse pressuposto, né? A profissão de fé ou essa confissão pública é justamente uma oportunidade que cada um de nós tem para confessar de forma pública a fé em Cristo, a fé naquilo que a Escritura nos revela. E por que que nós pedimos que a pessoa faça isso? Porque nós pedimos que a pessoa vá à frente das outras, assim como essas outras que já estão na igreja já o fizeram, né? Ou em sua confirmação, ou até quando elas fizeram a sua profissão de fé. Nós pedimos isso porque nós vemos Paulo lá em Romanos falando: se com a boca você confessa Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nós vemos aqui Paulo deixando bem claro, né, que a fé não é apenas algo pessoal, mas é algo que a gente confessa de forma visível e de forma talvez até comunitária, em uma comunidade de fé. Nós entendemos então o porquê que a gente entende que as pessoas devem sim se reunir na igreja e não apenas pensar assim, olha, eu vivo em minha casa e ali eu tenho minha fé e ali eu leio a escritura e ali eu oro. Não, Paulo já está falando que a gente deve confessar publicamente diante dos nossos irmãos essa fé. Nós não devemos simplesmente achar que a fé é algo que a gente vive de forma isolada e sem outras pessoas. Então, aí está o primeiro ponto, né, que a gente entende a respeito da profissão de fé. Um segundo motivo para que as pessoas professem a sua fé é que elas estarão dizendo sim, olha, eu aceito esses ensinos bíblicos e confessionais que essa igreja ensina. Então, quando nós professamos a nossa fé, nós estamos declarando assim, olha, eu concordo com aqueles que compartilham essa mesma fé e essa mesma doutrina, né? Isso inclui a igreja como um todo, né? Toda a igreja cristã nesse sentido, né? Especialmente aqueles que têm comunhão conosco e confessam os mesmos ensinos bíblicos e confessionais. Talvez alguém possa se perguntar assim, tá, mas então significa que vocês excluem do meio de vocês aqueles que não
não participam da mesma fé que vocês têm? De forma alguma, de forma alguma. E pelo contrário, né? Quando a gente convida alguém a professar sua fé de forma pública, isso não é um ato de exclusão de alguém que não confesse a mesma fé, mas é uma oportunidade, um convite para que você também venha conhecer aquilo que nós confessamos, para que você também venha, talvez, a crer naquilo que nós cremos, né? Por isso que antes da profissão de fé, né, como eu já levantei anteriormente, nós buscamos instruir com todo cuidado, buscamos ensinar com todo cuidado e apresentar a essas pessoas o verdadeiro ensino bíblico e também ajudar essas pessoas a compreender no que nós cremos, de forma bem simples, de forma bem concreta, né? Para que aqueles que olhem para essa nossa doutrina e concordem com ela possam chegar ao ponto de dizer publicamente, né? Sim, eu creio nisso, eu confesso essa mesma fé que vocês confessam, eu concordo com vocês, né? Então, essa profissão de fé, no fim das contas, se torna algo muito significativo para que a gente seja incluído na unidade da igreja, né? E para que tenha uma interação, uma integração, melhor dizendo, né? Na mesma comunhão de fé. Então, dessa forma, eu posso dizer para vocês que a profissão de fé não exclui ninguém. E, pelo contrário, né? Ela convida a pessoa a celebrar e compartilhar e confessar aquela mesma fé que todos nós temos na igreja, né? A celebrar aquilo que nós cremos e aquilo que nós ensinamos de acordo com as Escrituras. Em terceiro lugar, nós temos a comunhão na Santa Ceia. Para que a gente possa participar de forma plena da comunhão da igreja, nós entendemos que essa comunhão acontece de forma especial na ceia do Senhor, no sacramento da ceia do Senhor. E é necessário que, para isso, haja unidade da fé. E por que que a gente fala que precisa existir a unidade da fé para que você participe da ceia do Senhor? Isso porque não somos nós que estamos falando, mas o próprio apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Não é assim que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é assim que o pão que participamos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Sendo assim, essa unidade que nós celebramos, ela de certa forma requer a profissão de fé, porque é justamente o testemunho dessa unidade. Quando Paulo fala assim que ali nós estamos em comunhão no sangue de Cristo, nós estamos justamente falando, olha, eu professo essa mesma unidade. Nós, eu sou parte da igreja, do corpo de Cristo, e eu quero fazer parte disso, né? Então, isso é a unidade, e a unidade no que cremos, né? E aí talvez venha a pergunta assim, mas o que que significa a unidade no que cremos, né? E, e aí vem o principal ponto que nós temos aqui, que a unidade de fé não é algo assim que seja vago, que seja algo subjetivo, né? Que eu digo, eu creio dessa forma e aquele lá crê diferente de mim, mas não importa, nós podemos ter a unidade de fé. Não, a unidade de fé envolve sim compartilhar uma confissão comum,
confessar a mesma coisa, confessar os aspectos fundamentais da fé de uma forma que todos estejam em unidade, né? E daí talvez venha a pergunta, tá, mas e quais são os aspectos fundamentais que eu tenho que concordar para que eu possa fazer parte deste corpo, desta unidade? O primeiro deles é a presença real de Nosso Senhor na Santa Ceia. Ele é bem claro quando ele institui a ceia lá em Mateus 26 a 28, que ele fala assim: Isso é meu corpo, isso é meu sangue. E nós não duvidamos disso. Cristo está realmente presente ali. De que forma? Não sabemos, mas nós cremos nisso. Outro ponto importante é nós temos que crer que a salvação ela não vem mediante as nossas obras, não dependem das nossas obras, não dependem dos meus méritos, do que eu faço, mas é unicamente pela fé na graça de Deus. Isso nós vemos, por exemplo, lá em Efésios, Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9, salvo o meu engano. Por fim, nós temos que também confiar e crer nessa nova aliança que nosso Senhor concede a nós, que é a aliança do perdão de nosso Deus, a aliança que nos oferece vida e salvação eterna. Então, participar da ceia não é uma experiência pessoal que eu tenho, não é uma experiência que eu tenho de forma única e isolada, mas muito pelo contrário, é eu estar dizendo assim, olha, eu estou em união com essa pessoa que está celebrando a ceia comigo, e quando falamos essa pessoa, estamos falando todos aqueles que celebram esta ceia conosco, né? Eu estou em união, de doutrina e de ensino que essa pessoa tem, eu compartilho a mesma fé que ela, né? E quando nós professamos a nossa fé, quando nós falamos publicamente, nós estamos demonstrando que estamos dispostos a participar da mesa de Nosso Senhor e confessar e crer da mesma forma com aqueles que estão participando conosco, conforme os ensinos da Escritura. Então, de forma bem resumida, por que eu devo estudar para professar minha fé? Em primeiro lugar, eu estarei fazendo uma confissão pública. Eu estarei declarando publicamente a minha fé pessoal em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso é uma oportunidade maravilhosa. Em segundo lugar, nós estaremos confessando uma unidade de ensino, uma unidade doutrinária, onde eu estarei dizendo assim: olha, eu concordo com esses ensinos bíblicos e confessionais desta igreja, né? Eu concordo com o que eles ensinam a partir da Escritura. E em terceiro lugar, eu estarei fazendo parte da comunhão da ceia do Senhor, né? Eu estarei participando da ceia de Nosso Senhor em unidade e fé, como Paulo nos orienta lá em 1 Coríntios, né? Então, esses são os três pontos principais que a gente levanta do porquê que eu devo estudar para poder professar a minha fé e por que a profissão de fé é algo tão maravilhoso. Então, todos que tiverem interesse, né, principalmente quiserem conhecer um pouco mais a respeito da nossa igreja, nos procure, que nós estamos dispostos a ensinar e mostrar qual é o caminho que a Escritura nos dá para a nossa salvação. Um grande abraço a todos vocês e Deus abençoe.